Bom dia, alunos do terceiro ano de Sociologia, tudo bom? Estamos aqui dando início a mais um bimestre, né, da disciplina de Sociologia, que traz como título desse terceiro bimestre, o título é o Pensamento Sociológico e a Sociologia Clássica. Então nós vamos estar estudando um tipo de sociologia mais refinada, a sociologia clássica. E aí nós vamos entrar já no processo de socialização. O que é o processo de socialização? É quando são pessoas que estão numa sociedade, que estão interagindo com outras pessoas, estão passando conhecimento e estão aprendendo, então há uma interação. E nessa interação se dá o tema de socialização. Eu vou dar um exemplo para vocês de grupos sociais. Hoje nós temos o grupo dos skatistas, o grupo dos motoqueiros, os grupos dos surfistas, né? São vários grupos que interagem entre eles, que se identificam um com o outro, e esses grupos são grupos sociais, faz parte da sociedade. O grupo dos motoqueiros, dos roqueiros, dos surfistas, né? O grupo dos skatistas, né? Então são grupos sociais que se interagem entre eles. Então isso faz parte da socialização. Nós temos o primeiro núcleo social, que é a família. Quando nós nascemos, nós temos o nosso primeiro núcleo, que é o pai, a mãe e os irmãos. E nós temos o segundo núcleo social, que aí já vai ser a escola, o trabalho e os amigos. Então, desses dois grupos, o mais importante, logicamente, é o primeiro grupo, é o núcleo social, que é o primeiro, que é o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão. É o primeiro grupo que nós vamos interagir socialmente. Nós vamos aprender coisas com os nossos pais, com nossos irmãos, e com o tempo nós também vamos até ensiná-los também. Então, uma interação, ok? Então, o nosso primeiro passo, o passo dentro da apostila que nós estamos dando é socialização. Temos também um outro título que está assim, é senso comum, conhecimento científico e pensamento sociológico. E aí vamos definir primeiro o que é senso comum. Senso comum é aquilo que uma geração ensina para uma outra geração, ou seja, segue uma tradição, como os antigos ensinavam a agricultura para os mais novos, e assim foi passando até os dias de hoje, como o plantio, a cuidar das terras. Isso foi passando de geração para geração. A questão da pecuária também, criação de animais. Os antigos foram passando para os mais novos e foi chegando até os nossos dias. Então nós vemos isso ao senso comum. Porém, o senso comum também é perigoso, porque o senso comum muitas vezes se torna pejorativo. Quando as pessoas dizem assim, toda loira é burra, isso é um senso comum. Todo índio é preguiçoso, é um senso comum, mas é perigoso, ou seja, abrange, generaliza muitas pessoas, e isso não é correto dentro do senso comum. Então, o senso comum ele pode se tornar perigoso nessa questão de você abranger as coisas, de você englobar tudo junto, ok? A parte científica, conhecimento científico, nós vamos ver que conhecimento científico é dividido entre observação, experimentação e cálculos. Então, dentro da observação, nós vamos ver a questão do Galileu Galilei, grande físico, astrônomo do século XVII, que desenvolveu o telescópio, que observava os astros através do telescópio. Então, tanto o telescópio quanto o microscópio, que observa coisas minúsculas, é uma ferramenta de observação, é no campo científico. Nós temos aí também experimentação, nós lembramos de laboratórios, de testes de laboratórios, de experimentos, das cobaias, né, que são para todos os tipos de doenças que são testadas, se usam cobaias. Essas cobaias faz parte também dos experimentos, dos laboratórios. Nós temos também a matemática e os cálculos, que também nos ajudam muito dentro do campo da engenharia, do campo da arquitetura. Ou seja, são conhecimentos científicos, que é dividido entre observação, experimento e cálculos. Vemos também a questão do pensamento sociológico, também, que é o terceiro título, pensamento sociológico. Ele foi criado por Augusto Comte, que é o pai da sociologia, pensando na sociedade e tentando entender a sociedade, ele cria a sociologia. Mas para isso, ele vai lá para duas grandes revoluções. Para ele entender essas duas grandes revoluções, ele teve que usar a sociologia, porque foi a Revolução Industrial no século XIX e a Revolução Francesa, em 1789.
Essas duas sociedades, esses dois países causaram duas revoluções que deu origem à sociologia. Então, se cair em alguma prova essa questão do início da sociologia por Augusto Comte, como que ele desenvolveu a sociologia, está baseado em duas revoluções, a industrial, que onde as máquinas ocuparam o trabalho humano, os homens foram dispensados das fábricas, se tornaram muitos desempregados, uma grande massa de desempregados, porque as máquinas tomaram o lugar deles, e também na Revolução Francesa, onde o rei, os padres, ou seja, os religiosos, os bispos, os nobres, foram para a guilhotina. Perderam a sua cabeça na guilhotina porque o povo se revoltou contra eles, porque eles não trabalhavam e cobravam impostos muito altos dos servos. Então eles se revoltaram e fizeram a Revolução Francesa e abriram a Bastilha, que era uma prisão do Estado, libertaram todos os presos, fizeram uma grande revolução e se deu o nome de Revolução Francesa. Então Augusto Comte observou essas duas revoluções, essa miséria que aconteceu, houve muita miséria, muita criminalidade, muito desemprego, muita recessão e criou a sociologia baseada nessas duas grandes revoluções. Não podemos esquecer também, a apostila cita um grande sociólogo também chamado Saint-Simon. Saint-Simon, o pensamento dele, ele usava o pensamento racional como mecanismo para entender a natureza e a criação de técnicas para aproveitamento de recursos naturais provindo da natureza para melhorar a sociedade. Ou seja, ele entendia que para deixar uma sociedade muito bem amparada, nós precisamos de recursos científicos vindo das florestas, vindo da natureza. Vou dar um exemplo para vocês. O mapeamento que é feito na floresta amazônica, de desmatamento, de queimada de floresta, os mapeamentos que é feito de início de abalo sísmico, que são terremotos, esses são conhecimentos científicos utilizados na natureza para ajudar a sociedade. Então, Saint-Simon sempre pensava racionalmente, vamos aproveitar a natureza, tirar os recursos da natureza para ter uma sociedade cada vez melhor. Augusto Comte, ele vai desenvolver também 3 estágios da humanidade, porque ele vai colocar um conceito de positivismo. E o positivismo de Augusto Comte é a ciência, o desenvolvimento da ciência. Primeiro, ele vai trabalhar a questão da teologia, ou seja, a teologia, para Augusto Comte, esse estágio teológico é o mais atrasado que teve, porque os países antigos, como o Egito, como a Grécia, eles se baseavam na mitologia, nos deuses gregos, na religiosidade. E a religiosidade, segundo Comte, não leva a lugar nenhum. Nunca a religiosidade vai dar para um país ordem e progresso. Também ele vai colocar a metafísica também, que é a filosofia, dizendo que a filosofia também é uma ciência atrasada, é um pensamento atrasado que não vai trazer ordem e progresso para nenhuma nação. E aí ele vai colocar o positivismo, aí sim, positivismo, ele vai trazer ordem e progresso para todas as nações que se utilizarem da ciência. Positivismo para Augusto Comte é o desenvolvimento científico. Augusto Comte só acredita na ciência, no desenvolvimento científico para trazer ordem e progresso para um país, para uma nação. Então, desses 3 estágios da humanidade, o teológico, o metafísico e o positivo, Augusto Comte vai dizer que o positivo é realmente o que resolve os problemas de um país e que coloca os países em primeiro mundo em desenvolvimento e em progresso, ok? Quero aqui agradecer a atenção de todos vocês nessa aula muito importante de sociologia, que trazemos esses temas tão importantes, pensamento sociológico e a sociedade clássica. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tenham uma boa aula e até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.